Olá, muito bom dia. Hoje no programa nós vamos falar sobre o fim do mundo. Será que o nosso planeta vai acabar mesmo? Tem um bate-papo sobre aleitamento materno e muito mais ainda para você, então fica comigo porque o TPM dessa quinta começa agora. E a gente inicia o programa de hoje falando sobre aleitamento materno. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a nutricionista Ana Carolina Terrazan. Tudo bem, Carol? Tudo bom, bom dia. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Aqui ao programa. Por que é importante amamentar o meu filho? Por todos os motivos possíveis. Na realidade, tem realmente diversos motivos, né, que fazem do aleitamento o padrão ouro da alimentação nos primeiros anos de vida. Primeiramente, porque ele proporciona todos os nutrientes para a criança nos primeiros 6 meses de vida. Depois disso, ele deve ser complementado até os 2 anos de idade ou mais. E, além disso, ele é maior facilitado para o vínculo mãe-bebê. Tem uma grande possibilidade da criança ter menos doenças, menos diarreia, menos otites, menos infecções. Então, tem todas as vantagens possíveis. Bacana. Existe aquela história, eu já escutei várias vezes, também já deve ter escutado, da mãe dizer, poxa, eu não amamentei meu filho porque eu tenho leite fraco. Existe leite fraco? Na realidade, o que acontece é que o leite materno, muitas vezes ele é um pouquinho mais clarinho do que o que as mães comparam, que é o leite de vaca, né? Então elas acabam achando que é um pouco mais fraco, mas não tem leite fraco, a mulher produz o leite de acordo com as necessidades do seu filho, né? Então o leite realmente é o padrão ouro e é a primeira opção. E durante a gestação, durante a gravidez, a mulher já pode ir se preparando para essa amamentação, principalmente aquelas mulheres que não foram mães ainda, são mães de primeira viagem. Sim, então a melhor preparação é procurar um profissional que possa ajudar, né? A melhor preparação é estar bem informada. Hoje a gente não tem mais a recomendação de preparar as mamas durante a gestação. Isso já passou, as orientações mudaram, então a recomendação é procure um profissional, fale sobre os seus medos, as dúvidas, os mitos, enfim, para que você esteja preparada na hora de amamentar. Se por acaso a mulher tiver alguma dificuldade, precisar de algum manejo, esse manejo é feito quando o bebê nascer, né? Quando ela realmente tiver a dificuldade. Antes disso, não tem a preparação. A mãe que nunca deu o seio para o filho, né? Nunca deu o leite, né? Mãe de primeira viagem, não sabe a posição, poxa, como é que eu coloco a criança, né? A mãe ali, naquele período pós-parto, já fica mais sensibilizada, muitas vezes está com as dores da cesariana. Então, vamos lá. Trouxe Como o bebê é que aqui faz? para dar uma demonstrada. Claro, o ideal é que a mulher esteja sentada, né, ou deitada, enfim, mas acomodada de uma maneira confortável, bem com as costas bem acomodadas também. Então, o que a gente diz em primeiro lugar é que o bebê tem que estar barriga com barriga, né? O bebê, muitas vezes a gente vê aquela criança que está viradinho para cima e só a cabecinha virada para o seio. E aí a criança não consegue ter uma pega e uma sucção adequada. Então, a primeira coisa é grudar o bebê. Quanto menos roupa, menos cobertor em volta, melhor. Aconchega no colo da mãe, contato com a pele e depois, se tiver frio, se for inverno, uma cobertinha por cima, né? O calor da mãe é o que aquece o bebê melhor do que tudo, tá? Então, barriga com barriga, sempre tem que prestar atenção na posição da cabecinha, não pode estar, né, além do seio, tem que estar de preferência de frente para a areola e para o mamilo e a mãe tem que estar aconchegada. Né? Essas são as posições básicas. A criança precisa pegar toda a auréola? Muitas crianças pegam só o bico e a mãe e aí machuca quase muito. Chora. Então, também trouxe, né, a mama didática que a gente usa. Então, assim, a criança deve abocanhar, de preferência, a maior parte da parte escura, que é a areola. Né? Porque, olhando aqui por dentro, a gente pode olhar por dentro. Então, assim, por quê? Porque nessa região é onde tem, de fato, o leite acumulado, digamos assim. Tá? E se o bebê fizer uma pressão com o queixo, com a língua, nessa região, o leite vai fluir com maior facilidade. Quando ele pega só o mamilo, ele pega como se fosse essa bolinha pequenininha aqui. E aí só machuca, ele fica mais voraz, porque o leite não sai adequadamente. Cansa mais a criança também? Cansa e é um cansaço que não tem retorno para ele, né? Porque ele vai sugar, se ele pegar só o mamilo, é onde não tem
não tem o leite acumulado, então ele não consegue fazer uma sucção efetiva. E aí muitas vezes a criança acaba chorando e a mãe complementa com a mamadeira. E aí a mãe fica naquela fase de desespero, né? Porque qualquer mãe fica, quando seu filho começa a chorar, tem uma maior dificuldade, a mulher já fica mais insegura e fica mais agitada também. Então o ideal, sempre antes de chegar nessa fase, quando o bebê começar a dar os sinais de que está com fome, começar a virar o rostinho, abrir a boca, levar a mãozinha mais perto da boca, já traz ele para o colo, coloca no seio, porque aí até o momento de se ajeitar tudo, o bebê vai conseguir pegar direitinho, não vai estar com muita fome, não vai ficar aquela situação de muito choro até que as coisas se ajeitem. Com certeza. Precisa alternar as mamas? Então, o ideal... Uma hora aqui, outra hora aqui. Hoje a gente sabe que não tem limite de tempo, né, de aleitamento. A gente sabe, antes a recomendação era 5 minutos em cada peito, depois 15 minutos. Hoje não. A recomendação é de que a mama seja esvaziada, porque senão fica aquele leite acumulado, a mãe fica com a mama mais engurgitada, que a gente fala, né, a mama empedrada, e o bebê não mama o leite do final da mamada, que é o leite que tem mais gordura e que facilita para que o bebê ganhe peso mais fácil. Então, o ideal é que a mãe comece a perceber quando o seu filho esgotou a mama e depois passar ele para outra mama. Né? Nos primeiros dias, o que acontece é que a criança pode mamar 2 vezes um peito e depois 2 vezes o outro, em mamadas seguidas, para que esse esvaziamento aconteça adequadamente. Se a criança já foi para a creche, muitas mães, aí quando a criança tem 4 meses, já precisam colocar para voltar a trabalhar. A mãe sentiu a mama pesada, retira aquele leite, guarda ele, como faz? Se a mulher tiver condições de fazer essa ordenha no trabalho e tiver um local mais adequado para armazenar, ótimo, né? A gente orienta para que ela faça isso sim, guarde esse leite, deixe refrigerado, né? Na geladeira ele pode ficar em até 12 horas, depois chega em casa, pode congelar por até 15 dias. E aí, sempre que ela precisar se ausentar, o seu filho tem o leite da própria mãe. Mamadeira, a última opção. Se meu filho não está sugando bem, a gente sabe que, a gente está falando aqui que na teoria é importante sempre dar o seio, mas se a mãe está desesperada, por exemplo, meu filho está com fome, não está conseguindo sugar, vou para o copinho, menos mamadeira? Primeiro, procura ajuda. Né? Eu acho que as mulheres não podem ter medo ou vergonha de procurar ajuda. O aleitamento é importante, muitas vezes ele pode ser um pouco mais complicado, então procura ajuda. O ideal é realmente não iniciar o uso de mamadeira muito cedo, porque realmente o bebê pode depois não voltar para o peito ou ter maior dificuldade ainda, e a gente pode sim utilizar o copinho. Né? A gente tem as técnicas, a gente ensina as mães, os familiares que vão administrar para que o bebê mantenha o seio e o copinho. E se o seio da mãe racha? Acontece com muitas mulheres. Muitas. Né? E aí sangra muitas vezes, é uma dor insuportável. Não sei porque eu nunca tive filho, mas as pessoas próximas de mim, né? Que já tiveram, me davam esse relato, choravam muitas mães. O que fazer? Para de dar o mamar ou continua? Não, para de dar. A gente organiza a mãe e bebê, a gente corrige a pega do bebê. Normalmente, a rachadura, que se fala, né, a fissura, ela acontece porque o bebê está pegando errado o seio. Então, a gente tem que observar a mamada, corrigir a pega e essa cicatrização vai acontecendo. A gente orienta que ela tire um pouquinho do leite, espalhe o leite na mama, porque o leite tem todos os fatores de proteção imunológicos e vai ajudar na cicatrização e mantém o aleitamento materno. Claro, eventualmente, se tiver, né, se partir para uma ferida um pouco maior e tudo mais, ela vai consultar com o obstetra, ele talvez oriente alguma pomada para aquele momento, para cicatrizar, mas não é de praxe, é só se tiver algum problema mais sério. O que eu como influencia na minha alimentação? Eu já ouvi relatos de mães que justificavam a criança parar, não querer mais o peito, o seio, porque, poxa, eu fui num churrasco, comi pão com alho. Né? Comi algo ali que era diferente e o meu filho não aceitou mais. Isso pode acontecer ou é o ponto Na realidade, o que acontece? O alho, vamos pegar esse exemplo, né? O alho, mesmo quando tu não estás amamentando, se a gente come uma quantidade um pouco maior, no dia seguinte todo mundo sabe que a gente comeu alho. E não é diferente com o leite, porque é um dos alimentos que realmente passa direto para a corrente sanguínea e exala. Né? Mas os bebês normalmente tendem assim, a ter aquela recusa inicial, mas eles continuam mamando, porque o que acontece? O bebê vai acostumando com a alimentação materna, que algumas coisas podem influenciar no sabor, enfim, tem o cheiro também, mas é ótimo, porque isso vai preparando o bebê para que ele tenha uma melhor aceitação quando a gente precisar começar a introdução alimentar. Mãe que amamenta não pode beber, nem pensar. O ideal é manter que nem na gestação.
sem Continuam álcool. com esses cuidados, todos os mesmos cuidados Os da cuidados da gestação continuam na gestação, amamentação. né? Assim, evitar, claro, o fumo, né? Evitar o álcool e sempre ter um cuidado maior. Assim, claro que a mulher pode comer tudo, né? Ela tem que manter a alimentação variada, adequada, para que ela também se sinta bem e fique bem nutrida. E tem que só ser os cuidados básicos de álcool e drogas, evitar o máximo possível. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, até que momento da vida do meu filho ele deve mamar? Porque há polêmicas a respeito disso. Antes a criança não podia mamar até muito tempo, senão ficava com um vínculo muito forte com a mãe. Sim. Era uma criança muito que não tinha assim autonomia. E agora já há controvérsias a respeito disso. Se fala que deve-se amamentar até 2 anos, 2 anos e A recomendação pouco. dos órgãos competentes, né? Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, é de que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros 6 meses, complementado até os 2 anos ou mais. Então, na realidade, o que a gente orienta hoje é que, sim, a mulher deve amamentar até os 2 anos, pelo menos, né? Claro que a criança tem que ter uma alimentação adequada, tem que ter o convívio social também esperado, não pode ficar muito dependente da mãe, mas a decisão de interromper o aleitamento materno é da família, né, da mãe e do bebê. Os dois têm que estar preparados para essa interrupção e não pode ser uma interrupção abrupta, ela tem que ser gradual, a mulher tem que ir conversando com o filho e eles vão decidir o seu tempo. Bacana. E é um vínculo que se cria, é um Isso, benefício para a criança e também para a mãe. Muito. Para a mulher tem diversos benefícios também o aleitamento, o vínculo, né, daquela mulher que amamenta, que tem os momentos mais juntinho do seu filho também é muito importante. Bacana. Carol, obrigada pela presença, adorei te receber aqui. Bem, eu vou para o intervalo e volto com mais TPM. Fica comigo.